Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor André Santos, quero te pedir, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar. Quero compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Eu aprendi assim, onde que é um lugar celestial? Aonde que tem um crente? Aonde que tem um servo de Deus? Aonde que tem uma serva de Deus? Ali é um lugar celestial. Porque Deus ainda habita dentro de nós. E aí está acontecendo uma guerra contra a igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas ficam se debatendo entre si, líderes religiosos, um com o outro. Ah, a minha igreja é melhor, a sua igreja é pior, e vai e fala uma coisa, fala outra, mas na verdade, meus irmãos, nós estamos aqui para nos unir, para pregar a palavra de Deus, não é para poder ficar lutando um contra o outro. Nós sabemos que a nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã, contra a carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos que nós temos que ter comunhão um com o outro e orar um pelos outros. Porque nesses últimos dias, Satanás tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus. Ele tem se levantado, tem colocado uma frieza tão grande dentro das igrejas, tão grande no povo, e que muitas pessoas não têm percebido isso. Que talvez a pessoa diz, eu não vou na igreja por causa do fulano, eu não vou na igreja porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Na verdade, você não vai na igreja, você não quer ir na igreja, ou aquela pessoa não quer ir na igreja porque ele está frio, está gelado espiritualmente. E quando a gente erra, a gente procura alguém para colocar a culpa. Mas e muitas vezes a gente nunca coloca a culpa no Satanás, que é o que a Bíblia está dizendo aqui, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, que são as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que acontece? O crente, ele fica gelado dentro da igreja. Não tem mais vontade de cantar, de louvar o Senhor, de pregar a palavra, de evangelizar. Não tem mais vontade de fazer nada. A vontade que tem é de ficar nas redes sociais, porque as redes sociais estão divertindo as pessoas. Está colocando as pessoas para perder o seu tempo, para não ler a palavra, para não ir à igreja. Isso é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Satanás colocando friezas espirituais nas pessoas. Então eles ficam sem apetite pela palavra, sem vontade de cantar, sem vontade de estar na igreja. E Satanás fica batendo palmas, porque é isso que ele quer, que a igreja do Senhor Jesus acaba. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto consciente, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós estamos aqui, nós não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas que acontecem nesse mundo. Nós temos que conseguir ser crente, ser servos e servas de Deus dentro da igreja. Porque muitas pessoas querem sair da igreja, olhando para o mundo, ou até mesmo olhando para as coisas, alguns olhando para as coisas de dentro da igreja. Que nós somos pecadores, meus irmãos. Nós estamos nesse mundo, nós somos pecadores. O pecado vai deixar de existir na vida daqueles que foram arrebatados só no dia do arrebatamento da igreja, que finaliza tudo isso. Então eu fico observando isso, as pessoas falam assim, não vou na igreja mais porque aconteceu isso, isso e isso dentro da igreja. Se a gente não consegue servir a Deus dentro da igreja, mesmo sabendo que tem vários tipos de pessoas dentro da igreja, com várias naturezas, com vários costumes diferentes. Se a gente não consegue servir a Deus junto com eles, aí a pessoa sai da igreja e volta para o mundão. É pior, muito pior, meu irmão. Muito pior, minha irmã. Nós temos que aprender a lidar com essas situações. Nós não podemos conformar com o mundo. Se de repente o seu irmão está fraco na fé, não está indo no culto, não está frequentando os trabalhos da igreja, o que nós temos que fazer? Se preocupar com ele, visitar ele, orar por ele, perguntar para ele o que está acontecendo, dar um abraço, falar para ele, eu estou aqui para te ajudar. Sim, por quê? Quando a gente vê o nosso irmão, a nossa irmã saindo da presença de Deus e voltando para o mundão, a gente está conformando com o mundo. A gente está conformando com aquilo que está acontecendo na vida do irmão. E a gente tem que ajudar ele. Assim como eles podem ajudar a gente, um ajudando o outro. Então a Bíblia vai dizer aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, quem te fortalece? Quem me fortalece é Deus. Deus, ele nos fortalece, ele nos ensina a viver nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida. O que não pode acontecer é de sair da presença do Senhor. Se a gente glorifica, serve a Deus quando a gente tem a despensa cheia, quando a gente tem dinheiro no bolso, se a gente glorifica a Deus, se a gente serve a Deus assim, quando a gente passar pela prova, que nós possamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem te fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus. Que nós possamos servir a Deus, tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos de provas, de provação. Né? Olha o que diz a Bíblia aqui onde que eu li aqui em Efésios, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, como eu já tinha dizido aqui na palavra de Deus, já tinha falado. E sim contra os principados, as forças espirituais do mal, aquilo que vem para colocar desunião dentro da igreja, que vem para querer separar o casal, que vem para colocar o filho ou a filha nas drogas. Olha isso. Se a gente atentar para isso, a gente vai orar mais, a gente vai jejuar mais, porque quando nós lutamos contra a carne e sangue, nós queremos tirar satisfação, nós queremos brigar. Muitas pessoas vão para as redes sociais colocar as coisas nas redes sociais, porque não tem coragem de falar pessoalmente com a pessoa, fica xingando nas redes sociais, um xingando o outro, um falando mal do outro. Isso é quando a gente está lutando contra a carne e sangue. Mas quando nós lutamos contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais, nós vamos lutar de joelho. De repente você fala assim, mas de joelho, pastor? Sim, nós vamos lutar de joelho, em oração. Porque enquanto a gente estiver de joelho, os nossos filhos, a nossa família vai estar de pé. Porque eles precisam da nossa oração.
e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a gente vai vencer de joelho, orando e conversando com Deus. Jejuando, buscando a presença de Deus. É assim que a gente vai vencer essa batalha. A gente só vence com jejum e oração. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 34, versículo 18. Salmos de número 34 e versículo de número 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Então, Ele quer entrar com providência na vida das pessoas. Ele está perto de nós. Ele quer salvar. Ele quer abençoar. Ele quer estar perto daqueles que têm coração aquebrantado e salvar os de espírito oprimido. Então, o que nós devemos fazer? Seguir a nossa bússola, que é a palavra de Deus. Então, a gente observa que nós precisamos levar mais a sério esse negócio. Porque eu vejo, meus irmãos, que se uma pessoa pisar no pé do outro dentro da igreja, já fica sem falar um com o outro. É crente bloqueando o outro na rede social porque não... Em vez de pedir perdão, quando você pede perdão, quando eu peço perdão para alguém, eu estou lutando contra as hostes espirituais da maldade. Ah, mas foi o meu irmão que errou, mas vai você. A Bíblia manda que a gente vai e pede perdão para aquela pessoa que nos ofendeu. Porque tem muita gente que não pode acontecer nada com ele. Se pisar no pé dele ou no pé dela, bloqueia aquela pessoa nas redes sociais, não fala mais, mas continua tomando Santa Ceia, continua indo. Olha só o que está acontecendo. Então, quando você pede perdão, Satanás está ficando envergonhado. E você e a pessoa, ou eu e a pessoa que está se consertando, que está se abraçando e pedindo perdão um para o outro, nós estamos ganhando um ponto diante de Deus. Porque é assim que luta contra as hostes espirituais da maldade. É assim que vence ela. A gente entender que se acontecer alguma coisa com o nosso irmão, a gente tem que sentir. Meu Deus, tem misericórdia, olha o que aconteceu com o irmão. Vou orar mais por ele, vou jejuar mais por ele, quero estar mais perto dele para me ajudar. Olha isso, olha o que a Bíblia diz aqui. Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor. Nós não podemos tomar decisões precipitadas. Porque muitas pessoas vão dizer que se pisar no meu pé eu bato porque eu sou crente, mas meu braço não é não. O corpo inteiro tem que ser. O corpo inteiro tem que estar envolvido na presença de Deus. Tá? João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ó, ele está dizendo que no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos que nós não vamos nem acreditar. Poxa, eu que estou dentro da igreja todo dia, que estou dentro da igreja, e está acontecendo isso comigo. São as aflições que Jesus falou que a gente ia passar. É uma guerra espiritual e nós temos que lutar contra ela. Nós temos que lutar. As aflições iam vir, mas Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. Automaticamente, quando alguém aceita Jesus como Salvador, essa pessoa está ligada em Cristo. Quando Jesus vence,
essa pessoa que está ligada em Cristo também vai vencer. Aqui está dizendo que Jesus venceu o mundo. E se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos vencer também. Porque Jesus, Ele é o nosso mestre. Queridos e amados irmãos, Deus vem abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos lutar contra as hostes espirituais e não contra os irmãos, contra as irmãs. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu estou orando nesse momento a Ti, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, venha nos ajudar, meu Pai, nesses últimos dias, que nós possamos lutar, continuar a lutar contra as hostes espirituais da maldade, Senhor, e não um contra o outro. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos ter um coração voluntário a perdoar. E, Senhor da glória, que nós possamos abraçar os nossos irmãos e viver em comunhão, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, eu Te louvo, Santo Deus. Pai, eu tenho prazer em exaltar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém.